Juízes capítulo 6, versículo 12. Prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel. Midian, já começa aqui uma revelação. Midian representa os midianitas. O Midian é que a luta, o Israel, o Jonas, ela começa dentro. Porque Midian não é um estranho. Midian é parente. Gênesis 25. Gênesis 25. É o quarto filho que Abraão tem com dona Quetura. Porque, para quem não sabe, Quetura e Agar são a mesma pessoa. E deu à luz a Zinrã e Oxã, que é Medan e Midian. Então, veja, a luta já começa dentro. Os midianitas eram parentes. Assim como José, assim como Jesus, assim como Moisés, como Miriam e Arão. A luta geralmente começa com os que estão à nossa volta. Com aqueles que dizem que é nossos irmãos. Eu te amo, irmão em Cristo. Você é meu mano. Quem riu, você veja. Quando José contou o sonho para o faraó disse: meu Deus, reconheceu que aonde acharíamos um homem como esse? É isso, já está na fiação. É isso mesmo. O faraó acreditou, os que estavam presos com ele acreditaram, mas quando ele contou para os irmãos... Até a família acreditou, os irmãos acreditaram. Todo mundo acreditou, menos os de casa. Quando ele contou para o faraó ficou abismado. Quando ele contou para o copeiro, ele ficou abismado. Mas quando contou para os irmãos, deram risada. Davi também. A luta começa, Jefité, a luta começa em casa. Mas a Bíblia diz que, prevalecendo o domínio dos parentes, dos midianitas sobre Israel, vamos lá, voltar lá para encerrar? Havia macho. Fizeram esses para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos vales, ou nos montes, e cavernas, montes, e as cavernas e as fortificações. Mas há um grande orador, Thomas Robin, ele fala uma coisa: eu não negocio com homens que nunca quebraram. Porque as pessoas que nunca quebraram na vida, elas não têm estrutura. É que nem o cara vai numa convenção de empresários, aí ela sai, como vai ser um bilionário? O cara sai de lá cheio de empolgação, como uma bexiga. Na primeira decepção, ela não tem estrutura para enfrentar uma crise. Ela não aguenta. Então ela foi instruída, colocaram na mente dela uma mensagem persuasiva que a iludiu, mas só que ela não tem raiz. Por exemplo, vou tentar te explicar com mais clareza. Foi muito legal a primeira vez que você pegou um smartphone na sua vida, já lembra? Ou quando, se eu te der um MacBook Pro, ou talvez você é hábil a mexer, tudo bem, mas tem pessoa que você pega meu pai, que tem 80 e poucos anos, 89, e dá um MacBook Pro para meu pai. Ele não vai sair, não sabe. Tem tudo ali. É como a Bíblia, tem resposta para tudo. Dr. Brigham dizia algo. Na Bíblia, a Bíblia é o manual da vida do homem. Assim como um carro, qualquer luz se acender, qualquer problema que der, lá no manual você vai achar a resposta, na Bíblia também tem para tudo. Eu vendo esse homem falar, eu me recordo que muitas pessoas, eu comentava hoje com o pastor Joabe, ela acha que porque ela está por baixo, eu ganho tão pouco, ou estou passando essa prova. Não. Deus não seria contigo, aí vai doer, e a minha intenção, porque de todo o reino, Israel, Samuel, bispo, a única pessoa que eu ouço Deus falar que é com ele é Gideão. Não quer dizer que por você estar por baixo, há uma diferença entre estar por baixo e estar escondido. Um leão ferido não é um leão morto. Não, e você quer ver o bicho virado no siri, é um leão ferido. Você quer ver um bicho virado no siri, pode falar, né? Um leão ferido, a força dele dobra. Porque Gideão, ele estava malhando o trigo aonde? No lagar. Então,
A condição de você estar por baixo, irmão Arthur, ou seja, quem for, não quer dizer que Deus é contigo. Pelo contrário. A Bíblia diz que eles fizeram para si cavernas, aonde? Não, alguém vai dizer que eu estou forçando. Lê aqui, ó. As cavernas da onde? Nos montes. Fala aí. Nos montes. Os montes estão em cima, né? Mas se Deus estava mais contigo aonde? Embaixo. Você foi usado por uns demais hoje, só. Nisso desceu um monte de revelação forte. Porque o vale está lá embaixo. Mas Deus não apareceu para ninguém. Eu não sei se eu falo. Tem um monte de gente do Rabassu Beyond the Haas, que é aquela... Amanhã eu prometo que eu mostro essa música. Todo dia eu falo, pessoal, que eu estou brincando. Amanhã eu vou mostrar essa música dessa irmã. A irmã fez uma música, Labashu Beyond the Haas, Labashu Beyond the Haas. Muita gente que está no monte agora, passando 4, 5 dias, e eu amo ir para o monte, eu creio para o monte, mas se você chamar ela para vir no altar, ela não vem. Ela não acredita na fé. Se você chegar para ela marchando, sapateando, eis que te digo, Deus está entregando o teu Isaac, Deus está entregando a tua promessa. Ela pula, roda, sapateia. Que nem a igreja que eu me converti. Aceitei Jesus, bendito seja Deus, me batizei nas águas, nas Assembleias de Deus. Quando meu pastor profetizava, Deus está entregando promessa, Deus está entregando teu Isaac, a igreja pulava, eu mesmo dava um mortal para trás, faltava dar... Quando o pastor falava assim, hoje Deus está mandando você trazer o Isaac no altar, a igreja inteira fechava a cara, olhava o pastor como se ele fosse o Satanás, o Bin Laden, acabou o culto. É uma fé emotiva, e amanhã eu vou pregar sobre isso. Já não é Deus que está falando mais. Pode falar. Já não é mais Deus que está falando. Já não é mais Deus. E é o que ele falava. Pode falar que você me contou hoje. Ele foi usado por Deus hoje. Nós estamos conversando sobre a Bíblia. Você não fala com muita gente. Porque eu não me envolvo com as coisas do mundo, eu envolvo com as coisas de Deus. Se você falar de Deus comigo, eu fico aqui. Ele sabe. Aquele dia que acaba aqui, é 3 da manhã, minha mulher me liga. Eu falo, onde você está? A gente fica aqui na comunhão. Conversando sobre a palavra. Agora, se é vazio... E aí a gente estava conversando hoje que as pessoas querem resolver os problemas trancafiadas ou se matando. E até, com todo respeito, queria até colocar um post aqui, se você puder colocar, o Vitinho, acho que eu mandei para você. Ainda bem que não, a gente preso ali. Empresário se suicida após demitir 223 funcionários. Por conta da crise. Então, por que as pessoas querem morrer? Porque ela acha que vai resolver a situação dela. Mas, na verdade, ela quer dar um fim no sofrimento. Porque a pessoa que está bem da vida, a pessoa que está feliz, a pessoa que tem netos, a pessoa que tem família, e que ela não... Quando que o desejo de morrer vem? Quando o problema se torna superior e a situação foge de controle. Alguém entendeu? Vou descer o nível. A pessoa está dirigindo o carro, né? Israel que dirige que nem um doido, um exemplo. O bicho dirige que não um giraia. Mas quando a pessoa, ela faz, vira até cambalhota. Mas Deus livre guarde. Quando a pessoa vê que não tem jeito, que vai bater, que perdeu o freio, ela tira a mão. A pessoa se segura, tenta se agarrar em alguma coisa. Você sabe, quem já sofreu acidente sabe, fecha os olhos, ou se agarra, ou se retrai. Quando a pessoa ela quer se cometer um suicídio, não é que ela quer morrer. Pelo contrário, tem gente de 90, todo dia passa no jornalismo, gente de 100 anos, de 90 anos que sai, e aplaude. Quando ela sai da UTI, os médicos aplaudem. Quer dizer, a pessoa podia falar, já estou com 100 anos, mesmo já larga, mas ela quer viver. Mas por que você quer morrer? Por que você acha que não tem mais jeito? Porque você acha que não tem mais jeito. Você não quer morrer, você quer vencer o problema. Só que o diabo botou na sua cabeça que não tem mais jeito. É por isso que você está aí, Andréia. Dentro desse quarto, você está aí no Tremembé, seu cabelo é preto, bate aqui, ó. Seu olho é verde, porque o Paulo te largou. Zebe de canto vasso. Só tem que o José saiu da sua vida. E ele diz, você nunca mais vai ser feliz com ninguém. Quantas são as pessoas que estão se enclausurando com depressão? Então, não é porque eu estou por baixo que eu estou passando. Porque se você comparar, eu não sei se eu falo. Fala. Se você olhasse, quem estava por cima, o meu pastor Natan, eram os caras que estavam no monte.
Mas Gideão estava lá na eira. E a única pessoa, Deus não, desculpa, com todo respeito, não quero ofender, mas se o chapéu servir, use. Deus não apareceu para nenhuma daquelas pessoas que estavam acampadas no monte. Porque a Bíblia diz que eles fizeram cabana, levaram até rede. O anjo de Deus podia aparecer, apóstolo. Podia aparecer para qualquer pessoa. Podia aparecer para você. Mas ele só vai aparecer para aqueles que estão na posição de Deus. Pode ser que você está na sua casa aí humilhado. Mas a Bíblia diz que Deus apareceu para Gideão aonde? No lagar. E o motivo que Deus apareceu para Gideão não é porque Gideão era muito ungido, não, irmão. Gideão era filho de Joás. E Joás, Abiesitra, que tinha influência dentro do seu povo, a região de Abiesitra, como bem fala aqui nosso querido bispo Vitor, a região oeste da tribo de Manassés, que era menor. Gideão não vinha de uma linhagem, pelo contrário, o pai dele estava desviado e adorando Baal, crente. E a gente vai se desviando aos poucos. E o que tem de crente, de pastor desviado dentro da igreja? Eita Deus. Não, a prova que tem, perdido dentro da verdade. Muito bem colocado, perdido dentro da igreja. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o que tem de gente, por isso que ele sabe a você que é assim mesmo, que Deus está te provando, que Deus quer, é a vida que é assim que Deus quer, é assim que eles dizem. Porque é o espinho na carne, e uma coisa muito interessante, que eu estava meditando agora, eu até meditei, essa é a graça, né? Aí eu mandei um texto lindo da Bíblia agora há pouco, meu amigo Vitinho, por favor, coloca para mim, por favor, o texto que eu te mandei. Olha o que a Bíblia fala. Eu vou deixar até o nosso querido irmão na fé, nosso pastor aí, o Samuel, ler esse texto daí. Se você vê isso aqui, não der glória, já vou orar já. Romanos capítulo de número 4, versículo 13 está Porque escrito. as pessoas dizem assim, esse negócio de voto. Esse negócio de voto, sacrifício, é coisa da lei. Aí Romanos, falei. Porquanto não foi pela lei que Abraão, ou sua descendência, recebeu a promessa Só um de... minutinho, então não quer dizer que não foi pela lei que Abraão recebeu a promessa. recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo? Ao contrário, foi pela justiça da fé. Foi pelo ato. Foi pelo ato, pelo sacrifício. Deixa ele falar, deixa ele falar. Foi pelo ato, pelo sacrifício de no altar. Arrebentou essa. Tinha lei na época de Abraão? Não tinha? Não tinha não. Não, senhor. A lei veio onde? A lei veio por Moisés. A lei veio em Moisés. A lei, ela veio por Moisés. 3.800 anos depois. Depois. Então, veja, Abraão não foi justificado. Vá lá, por favor. Portanto, não foi pela lei. É, negócio de voto, de sacrifício, isso é coisa da lei. Romanos, Paulo pregando aos gentios, aos romanos, atravessando o oceano, sendo levado lá, prisioneiro, foi para Roma. Ele chega lá e prega assim, irmãos, não foi pela lei que Abraão e Isaac e Jacó, os muçulmanos e também nós cristãos, porque Gálatas 3 diz que se nós somos de Cristo, nós somos descendentes de Abraão. Por favor, volta lá só para nós, nós já volta já. Gálatas 3, havia, macho? É. Se sois de Cristo, também sois o quê? Descendente de Abraão. E não é só descendente de Abraão. Opa! Porque veja bem, quem mais hoje se levanta quando o povo é judeu? Quem mais odeia o povo judeu? Os muçulmanos, os árabes. Aonde está o petróleo do mundo? Na mão dos árabes. Quer dizer, se um árabe, veja Dubai, veja Abu Dhabi, veja a potência que é o Oriente Médio em petróleo. Se Deus prometeu que eles não seriam só abençoados, também seriam herdeiros. Segundo o quê? Segundo a promessa. Aí alguém diz assim, não, mas essa herança é espiritual. Essa herança é espiritual. Mas a Bíblia não diz que era só espiritual, porque a Bíblia diz que Abraão era pobríssimo, mendiguíssimo, muito mendigo, né? Riquíssimo. O quê? Riquíssimo. Abraão não era mendigo? Não. Era o quê? Riquíssimo. Isaac também. Abraão era o quê? Muito rico. Rico, possuía gado, prata, ouro. Continua.
fazia suas jornadas do Negev, de Betel. A Bíblia diz que os ímpios tinham inveja dele. A Bíblia diz que a terra, a fazenda, a terra não suportava os gados de Abraão e de Ló. Teve que haver separação. Então, algumas pessoas falam, esse negócio de prosperidade, e depois na sequência eu vou colar hoje, tá? Ontem nós vimos aqui pessoas no culto de ontem, e eu falei até com a diaconisa Simone, que quando eu saí daqui, muitas pessoas que pegaram o voto sem poder, sem ter a mínima condição, e cumpriram ontem. Inclusive tem uma senhora que ontem ela falou assim, ó, o senhor falou que eu ia prosperar no meio da crise, eu nunca prosperei tanto. Aleluia. Olha aqui, acabei de comprar um carro zero. A outra disse, eu não vi a hora, ainda bem que vai abrir as concessionárias, que eu estou louca para comprar um carro. As pessoas têm que ter consciência de quem ela serve. Porque se Deus ou Samuel não quisesse, as pessoas falam, esse negócio, eu vou falar. Tem muitos pastores que falam, eu fui de uma igreja, quer dizer, eu congreguei lá, aonde muita gente falava, esses pastores falsos, como muitos me chamam, né, que falam da teologia da prosperidade. Não, quem me apresenta a prosperidade não sou eu, é a Bíblia. Deus não fez o homem para morar no vale, nem no mangue, e nem numa maloca. Deus colocou o homem para dominar sobre a terra. Aleluia. O homem já foi na lua. Sabe que você está me assistindo agora aí? Mesmo pela internet, porque lá em cima tem um satélite. Lá no espaço tem um satélite que faz a televisão funcionar, que faz o celular funcionar. Sabia que o petróleo que você põe no seu carro é extraído da profundeza do mar? Que existe um metrô que passa abaixo da terra, que o homem arranca diamante, pérolas dentro do mar. O homem já dominou, o homem domina no céu, na terra. Viu aonde subindo um foguete? O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E se Deus não fosse a favor que o homem fosse próspero, o dia que o Senhor apareceu para Salomão, aí ó, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem a ele o quê? Domínio. Um pouquinho mais alto. Domínio. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal doméstico, sobre tudo. Deus deu autoridade para o homem dominar sobre a terra, não para ser dominado. E é interessante que o dia que Salomão faz um sacrifício para Deus no altar, naquela hora eu já vou orar, prepara o copo com água. Tem gente que clama, eu estou orando 40 dias, 70 dias, 90 dias, 300 dias, dormindo no monte, botei até uma rede lá. Gritos vazios, Deus não ouve. Mandar um abraço para o Johnny, que sempre cita essa palavra. Gritos vazios, Deus não ouve, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que quando Abraão faz um sacrifício, Salomão, o anjo do Senhor apareceu. Então o Senhor apareceu para ele naquela mesma noite e falou, pede o que você quiser que eu te dou. Aí ele falou assim, me dê o quê? Sabedoria. Então ele poderia ter sido, sabe o quê? Se você já viajou talvez um dia conosco para Israel, eu fiz um city tour pela França, ou já foi na França, que é um dos países mais visitados do mundo, já foi à casa de Luís XV, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tinha uma mente brilhante. Você vai na casa de Da Vinci, ele já tinha inventado o carro, bicicleta. O cara tinha uma mente lá na frente. Fez a pintura da Capela Sistina, fez a pintura da Mona Lisa. O cara é um gênio. Matemático, poderia ter sido um Sabin, poderia ter sido um homem que fez a lâmpada, o Thomas Edison, mas Deus disse assim, eu vou fazer isso com você, você vai ser só um cara muito sábio, tipo aqueles mendigos que ficam na Praça da Sé, que ele fala, para aí, eu vou desenhar, você fica ali, o cara não tem nem o que comer, mas ele olha para o teu rosto e ele desenha você todinho, igualzinho você está assim, mas não tem dinheiro para comprar um pão, tem dinheiro para almoçar, aí depois que ele desenha, ele fala, me dá aí 10 reais para me almoçar. Deus disse, Salomão, já que você pediu sabedoria, porque Deus esperava que o pensamento de Salomão fosse egoísta. Deus falou assim, eu esperava que você ia pedir riqueza. Eu esperava que você ia pedir que eu matasse seus inimigos. Ou que você pedisse longevidade. Mas já que você não me pediu, você não me pediu longevidade, você não me pediu riqueza, você não me pediu para matar os inimigos, você pediu, aqui, faz assim, aqui, em mim. Os projetos seus têm que estar entronizados. Aleluia. É isso. Porque tem pessoa que ela é individualista. Eu vou chegar no final da mensagem agora. Porque a pessoa só pensa no umbigo dela.
Ela quer comprar um carrão para passar na rua, uma moto. Só para se aparecer. Aí, ó. Fui envergonhada aí, ó. Aí, lá vai subir onde ras. Hein? Aí a casa que eu moro aí. Aí. Não. Veja, Gideão. Desculpa, Salomão, e vou terminar em Gideão. Gideão falou. Deus falou assim: você quer sabedoria para você cuidar do meu povo. Você quer sabedoria? Leia, Vidão. Disse Deus, por quanto? Disse, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 11. Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Continua, por favor. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. Poderia ter colocado um ponto final na história, Israel, e morria aí. Estava bom, porque foi o que ele pediu. Eu vou te dar o que você pediu, mas além disso, continua, Bispo Vitor. E te darei riquezas, bens e honras. Então, se Deus fosse contra a riqueza, então Deus dizia: aqui tá bom. Era para dar um glória, mas tudo bem. Você vai depender dos outros, você vai ser um mendigo. É um rei na miséria. Você vai ser aqueles irmãos que vai ficar na Praça da Sé, fazendo a Bíblia de Rexona. E vai ter uma vida gritando ali na miséria, bens e honras, a qual ninguém teve. Nenhum rei antes de ti, nem igual a ti, haverá igual. Ele não desfrutou daquilo que Davi deixou para ele, o pai dele. Ele desfrutou daquilo que Deus entregou para ele. É porque tem pessoa que vive da glória do pai, né? E quem lê Bíblia e conhece sabe que tudo que Davi tinha, Davi empenhou pela construção do templo. Vai ficar sendo um eco até que dia? Tem uma igreja aí agora copiando de nós a campanha. Pra você ver que essa igreja aqui... Está até abaixando o valor do voto. Você vê, enquanto eles estão começando, nós estamos terminando. Aqui não é um eco. Já viu eco? Bom. Aqui é uma voz. Aleluia. Uma palavra revelada. E outra, presta atenção. Como bem falava o pastor Joabe. Então, enquanto as pessoas acham que estão tranquilas aí dentro de casa, enquanto isso os amalequitas, os midianitas, os povos do Oriente estão tirando o que é seu. Está perdendo seus bens, está perdendo seu patrimônio, está perdendo a sua riqueza, está perdendo sua família, está vendo brigas dentro de casa, você e seu marido não estão suportando mais. E não é só isso, pode entrar também, não são palavras de derrota do apóstolo, pelo amor de Deus. Eu creio na palavra de vida. Segundo as pesquisas e os relatos dos cartórios, o número de divórcio está aumentando. O número de agressão contra a mulher está aumentando. Porque o problema é que antigamente não tinha tempo para ficar em casa. Agora fica. Vê que é um demônio, cara. É um demônio. Porque antigamente... Pode conhecer minha mulher. Está amarrado 7 vezes o exemplo. A gente não tem tempo de ficar junto. Você sai, me deixa sozinho. Trabalho o dia todo. Agora estão o dia inteiro em casa. Aí pelo contrário, em vez de melhorar, piorou. Porque, veja, o problema não é que não tem tempo. O problema é que tem um demônio no meio da situação. Tem um altar de Baal dentro da cada pessoa. Ela tem que... E o único lugar... Eita, lá e xerebe a candarás. Só existe um jeito do altar de Baal cair. Se você pegar esse trono dele, esse poste ídolo. Só teve um jeito de Deus mudar o nome de Gideão e trazer respeito a ele. Quando ele falou assim, eu não sei se eu falo. Derruba o altar de Baal e faz um altar para mim. Porque o grande problema está aqui. E agora eu oro. Mas presta atenção e anota. Eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo acontecia. Deus mandou. Pode falar, se está com manto, fala. Deus mandou Gideão voltar na casa dele. Porque antes de você querer salvar o mundo, você tem que salvar a sua casa primeiro. Ai. E o pai de Gideão estava desviado. E eu mostrei aqui, e trouxe o livro, e provei. Que no original, sem intervenção, inclusive na sexta-feira, vou fazer uma live com o pastor Akiva, e a live, o tema dela é: a graça, de fato, anulou a lei? Bom, aqui já comecei a pregar hoje, né? Você já viu, né? O pau vai quebrar. Tá? De fato que as pessoas pregam, estou na graça, anulou a lei? Porque, como eu disse com o Bispo Vitor, se não tem lei, não tem pecado. Estamos na graça. É? Então, por favor, põe para mim os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Então,
sai pegando mulher à torta direita. Sai enfiando uns revólver. Sai matando. Até porque, apóstolo, livro de Levítico tem leis civis. Só um segundinho, por favor. Não tomarás o nome do seu Deus em vão. Porque eu não. Continua, vai. Lembra-te do sábado. Ok, continua. 6 dias trabalhar, a obra. Vai. Não matar. Estamos na lei. Não, estamos na graça, desculpa. Na graça. Ok. Aí você vai me perguntar a mim sobre o sábado. Assiste os cultos de domingo, que eu já passei mais de 10 domingos aqui, e quem congrega aqui sabe. E já expliquei para você 10 vezes sobre o sábado. Eu já falei 10 vezes sobre o sábado. Já preguei 10 vezes sobre o sábado e 12 vezes sobre a circuncisão. Já falei 12 vezes sobre o sábado e 12 sobre a circuncisão. Porque se o cara disse que quer ser um cristão e tem que circuncidar, então se você circuncida para se tornar um cristão ou um judeu, você está crucificando Jesus de novo. Porque ele foi circuncidado. Ele, quando você se batiza, você está aceitando a ele e recebendo. E Cristo, pelo sacrifício, se você faz isso, você está, se você for praticar a circuncisão, você está dizendo que o sacrifício, porque a grande verdade, Samuel, vocês aqui que são de Bíblia, sabem que nós não éramos herdeiros da promessa. Porque Jesus, diga assim bem a todo mundo, Jesus, você que está acompanhando também aí, repita aí, você que está com sono, mas acorda para cuspir, isso, Jesus, fala alto, macho, Jesus não veio para nós, você sabe disso, né? Ele veio para os seus o abandonaram, eita, Samuca, está no óleo, ele veio para o seu, que seu? Os judeus, mas eles não receberam, e graças a Deus, porque já que eles não receberam, mas todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí, continuando ainda no texto, eu não sei se eu já falei isso para você, aí ele fala, não matarás, né? Então, volta a não matar, volta a não matar, volta a não... Graça. Então mata só, a lei está morta. Continua. Estamos na graça. Não, lê, pô. Não adulterarás. Não, esquece, isso é coisa do passado, não, já está na graça. Pode sentar o prego. Lê mais. Pega 10. Não furtarás. Esquece, isso aí é coisa do passado. A lei da morte. Mete a mão no forte. Vai no mercadinho lá, rouba tudo mesmo. Não tem isso que relógio dos outros. Vai em frente, mete o pé. Tá lei. Isso é conversa fiada. Vai. Você está falando mal do Israel? Está falando mal do pastor? Está falando mal de fulano? Não tem problema não. Tem problema não, pô. Fala mais, estamos na graça. Estamos na graça. Então a lei está morta. Continua. Vai. Ai, que mulher. Ai. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então tem problema. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem um servo. Eu queria aquele cara para mim. Que serva. Nem o animal, nem o carro. Aquela época não tinha. Nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma. Nada. Continua para terminar. Todo o povo presenciou os trovões. Isso foi a entrega da palavra. Então, se a lei está morta, então faz tudo isso. Eu estou doido para encontrar um pastor aí. Eu tenho um obreiro meu que tem uns braços, parece um touro. Que ele diz que só está na graça. Que é para pegar o Velho Testamento e jogar fora. Eu tenho um obreiro meu que ele é forte. E eu vou mandar ele visitar o teu culto. Eu vou mandar dar um tabefe em você com toda a força. Que é isso, pastor? É porque a lei diz isso. E você disse que a lei está morta. Você mandou jogar o Velho Testamento no lixo. Aí Jesus disse, viste como foi dito. Jesus está dizendo, viste o que a lei falou. Olho por olho. Leia, bispão, por favor. Mateus 5:38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Lei. Aí Jesus fala mais. Agora nós estamos na graça. Lê. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Então a graça não requer menos, requer mais. Aí, Joab quer dizer. Aí, eu não sei se aconteceu com você, quando você ia para casa da tua avó, da tua tia, ou para a escola, aí você era criança, aí você não queria pentear o cabelo, passar gel, e é meio bagunçado, um tênis de cada cor, aí a sua mãe falava assim,
Aí você fala, não, mãe, tá bom. Vem aqui, menino, deixa eu pintar esse cabelo. Tá parecendo um monstro. Deixa eu lhe arrumar. Não, mãe, eu vou assim mesmo. Olha o sapato. Olha a cor da meia, Vitor. Um amarelo, uma vermelha, meu Deus. Ah, mãe, tá bom. A sua mãe não deixava você ir assim. Já aconteceu com alguém? Eu fui o único. Ah, já aconteceu? Já? É que a sua mãe estava dizendo assim, ó. Se você chegar lá na festa da tua avó, aquela linguaruda, da tua tia, desse jeito, vão falar mal de mim, com o piolho descendo assim na cara, assim, ó, com as orelhas cheias de cera. Vão culpar você. Não, vão culpar tua mãe. Vão culpar mim. Não sabe. Olha a mãe, sabe nem educar. Tua avó vai dizer que eu não sei educar. Então vem cá que eu vou limpar a tua orelha, eu vou arrancar essa renda da tua cabeça. A tradição antes, apóstolo, é colocar a bermuda, né? A camisa pra dentro. E a meia lá em cima, assim. E assim pra ela tava bonito. Por quê? Como é que tem a ver isso, tá falando com Salomão, com Gideão? Finalizo. Porque tem que mastigar para você entender. Salomão se preocupou com o reino. O que eu falava com o Joabe. Quem é que dá o fruto? Porque todo mundo corre o risco de plantar e não nascer. Então, se você plantou e a terra te deu alguma coisa, foi Deus que deu a obra. Aleluia. Então é o tempo da colheita. Gideão está colhendo. Então Gideão sabia que aquela colheita, quem estava dando? Era Deus. Então o inimigo quer roubar a tua bênção. Então Gideão estava disposto a salvar a terra, a colheita, não deixando o inimigo, o medianita, o amalequita, roubar. Por quê? Lembra da tua mãe quando você ia para a escola mulambento, sujo, com o nariz cheio de cera, com o catarro saindo do nariz? Lembra? Vem aqui, eu vou limpar. Ai, dói. Não, vou limpar, vem cá. Se minha mãe tinha vindo, deve estar rindo lá em casa agora. Venha cá, porque você me representa. Você é meu filho. Você não é filho de Oxóssi, de Ansã, do Deus de barro, do Deus de gesso. Gideão falou, peraí, é a terra de meu Deus. Essa é a terra de Canaã. A gente não está mais no Egito, não está na Babilônia. A gente está em Israel, e o inimigo roubando a gente, e o nome de Deus está envergonhado. Alguém entendeu? Vou repetir. A gente está sendo invadido pelo amalequita, pelo medianita, e o nome de Deus está sendo escarnecido. Então Gideão se dispôs, Gideão se decondefaz, se dispôs a salvar o trigo para a posse. Não vou perder para você, diabo. Não vou perder meu casamento, não vou perder meu ministério, não vou perder meus filhos. Gideão se dispôs. Mas diferente do que muita gente acha, montando barraca de camping, montando rede, montando acampamento no monte, Gideão estava lá embaixo, escondido, longe dos holofotes, de joelho, malhando trigo no lagar. E aí eu finalizo. Mas não falo que finalizar, estou acabando. Nós temos a essência de Deus. Ele poderia ter jogado tudo para o alto, mas se ele fizesse isso, ia envergonhar o nome de Deus. E é interessante, eu vou falar. Ontem eu vi aqui, o Vitor foi comigo, pessoas que não tinham a mínima condição. Uma mulher, eu me lembro dela aqui, ontem, que você olhava para ela, é como fala o pastor Jerônimo, é o nome da Silveira. A palavra do sacrifício, ela parece um ato de covardia. Se o profeta Elias, se você olhasse para ele, você ia achar que ele era um bandido. Porque não caía a chuva, ele vai na casa da viúva, e ele fala, pega o que você tem e traz para mim. Parece que a pessoa está, o país está passando por uma recessão, o país está passando por uma crise, aí o pastor chama a pessoa para vir para o altar. Parece. Quando Abraão estava subindo o Monte Moriá, parecia uma injustiça, parecia que Deus era um assassino, um serial killer. Só que na verdade Deus não quer seu dinheiro, e Deus também não quer o teu filho, nem teu boi. Deus quer seu coração. E Deus só vai conseguir saber, porque onde está o seu tesouro, só tem um jeito de Deus saber se você o ama, se você confia nele. E não é levantando a mão ou pulando. É vir no altar. O sacrifício revela quem você é. Aí, escuta. É muito pesado o que eu vou falar agora. Se você receber essa, já foi abençoado. A cabeça de Gideão, Deus ia transformar naquele homem que ele sabia. Já foi 10 vezes, 11. Gideão era o menor, diga assim, o menor. O menor. A tribo de Manassés nessa época era menor. A família dele era menor. E era mais pobre.
Ele mesmo fala. Deus chamou o homem mais pobre do país para livrar a nação. Deus chamou o homem mais pobre do país, dizendo, Entre os 1000 ainda. Ele era o mais pobre de todos. Ele é o mais pobre de todos. Eu vou dar um exemplo para você. Eu não quero falar de política. Eu nem vou citar o presidente Jair Bolsonaro. Poderia tomá-lo como exemplo. Que nem ir no programa ele foi. Nem nas entrevistas ele foi. Mas eu vou citar um amigo meu em particular que eu tenho. Que todo mundo chama ele de doido. E eu respeito muito ele. E eu amo muito. E temos uma boa amizade. Que é o Cabo Daciolo. Veja o quanto Alckmin gastou na campanha política. Veja o quanto o Meirelles gastou na política. Aquela Marina Silva. Quanto que ela não gastou na campanha dele? O Aécio, né? Não, acho que o Aécio não veio candidato a presidente, não. Veio também? Mas, acho que não. Nessa não veio. Ele tava... Ciro, é isso. Tantos candidatos à presidência. Olha, com aquela pequena insignificância, ruim ou bom, ele engoliu o Meirelles, ele engoliu a Marina Silva, ele engoliu um monte de gente. Quem diria? Pessoa, meu Deus, o doido, o retardado. Olha o tanto de voto que esse homem tem, meu Deus do céu. Isso ninguém acreditava. É a mesma coisa do presidente. O cara não foi nenhuma... Não estou aqui falando de política. Eu estou tentando te mostrar que, humanamente falando, e eu conheço pessoas, eu não quero ofender, mas quero ser preciso, e eu conheço pessoas que fazem parte do meu ciclo de amizade, que hoje são até, desculpa da palavra, puxa-saco do presidente, que outrora, e eu sei, isso nem me contou, isso eu sei, que Jair Messias Bolsonaro falou para ele assim, vem ser meu vice-presidente. Ele falou, estou fora, meu. Falou para mim, não vai ganhar nada. Pelo menos eu vou garantir minha vaga no Senado, vou garantir a minha vaga aqui como deputado. Ninguém acreditava. Ninguém. Não quero falar mais de política, mas também ninguém acredita em você. Mas sabe o que me admira? Ele acreditou, eu vou conseguir. Mesmo no hospital, quem fez campanha para ele, na verdade, foi o senador Magno Malta. Foi para a rua. Não estou aqui querendo falar de política. Eu quero que você entenda a sua história. Por que ele venceu e você não pode vencer? Porque talvez o seu maior inimigo seja você mesmo. Como assim, apóstolo? A sua consciência acerca de Deus. Mas que tem a ver isso com a palavra? Porque a consciência de Gideão era o homem mais pobre. Mas a pobreza não é uma condição, é um estado de espírito. Porque tem gente, você sabe, que ela tem dinheiro, mas a mentalidade dela é de pobreza. A maior prova é o continente africano, né? É de lá que saem as especiarias, as pedras preciosas, é de lá que sai o rubi, sai o diamante. Mas o problema lá não é a condição, é o espírito. É verdade. O povo do Egito. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro dela. Tem pessoa que ela tem condições de comprar o melhor. Aquele artista, o Mazzaropi, ele vivia uma vida muito simples. E depois que ele morreu, rasgaram o colchão dele, estava cheio de dinheiro. Ele botava dinheiro dentro do colchão. Eu conheço gente que ela não tem dinheiro, mas a mentalidade dela é de grandeza. Ela tem visão. Ela pensa grande. Tem pessoas que ela, não falta. Você vai na casa dela comer, ela conta. 1, 2, 3, 4 pessoas. Frita 4 bifes. Por isso que é bom ser filho nordestino, que nordestino tem isso de bom. Na minha casa, a minha família sempre foi muito humilde. Até os 10 anos, meu pai teve uma condição muito boa. Mas quem é filho nordestino sabe, pode não ter nada, mas às vezes é tudo farta. É ou não é? Alguém de vocês aqui, você é da onde? Eu estou mentindo, não? É verdade. É para sobrar. E outra, casa de nordestino, a comida de hoje não repete amanhã. É verdade. É mentira? O feijão tem que cozinhar todo dia novo. Isso é a cultura judaica. Porque quando você vê... Quem é nordestino vai saber o que eu estou falando. No norte, quem mais aqui é filho nordestino? Alguém tem aí? Seu pai é? Paraibano. Veja, no Ceará, no Recife, em Natal, tem o maior recinto comprovado pela ciência de descendentes de judeus. E vou lhe provar. Talvez você nem saiba. Alguns nomes, na época da Inquisição holandesa, foram mudados. Aí forçava as pessoas, a Igreja Católica, que fala tão mal do Estado Islâmico, para quem não sabe, matou mais gente do que o Estado Islâmico. Então muitas pessoas tiveram que mudar o seu nome para Carvalho, para Oliveira, Souza, Silva.
Outra coisa. Como é que o senhor sabe também? Outra vertente. Outra vertente. Lembra quando Jesus fala? Simão, Bar, Jonas. Na verdade, quando ele está dizendo Simão, Bar, Jonas, o nome Bar, Abá. Não é que nem pai, Abá. Mãe é Ima. Mas ok, vamos na tradução. E o Vitor está aí estudando hebraico, sabe? Que não é Bar, pai. Abá. Todo mundo sabe. Até quando canta, Abá, pai. É ou não é? Então, Simão, filho, Bar, Jonas. Ou seja, Simão, Bar, Jonas. O que tem a ver isso? Quando você vai na casa do nordestino, conhece, como é teu nome? E teu pai? Valdo. Valdo. Conhece Zé? Zé, pai, Zé, que é pastor da igreja, tá de calça cinza, camisa social, tem um bigodinho bonitinho, assim, lindo e tal. Não. Aquele lá que é homem de Deus, que fez os demônios. Filho de Valdo, sei. Conhece quem? Neta, filho de Cida. Sei. Cita-se o nome do pai. Isso é um costume. E como ele disse, vocês sabem, na casa de um nordestino, o cara pode ter as paredes de broco, mas se for para fazer, não repete. Por que não repete a comida? Diga por quê? Por quê? Porque é um costume bíblico. Não, lembra do maná? Na casa de um judeu, todo dia a comida é nova. Porque a cultura do maná não guarda para hoje. Sobrou. Se guardar, pudesse. Todo dia arroz novo, todo dia feijão novo. Lá em casa também. Na casa de minha mãe, nunca nós repetimos arroz. Nunca. Quem é nordestino sabe disso. Tapaué, coisa paulista. Tapaué, freeze. A comida perde todo o sabor. Já para todo dia, terminando de falar. Mas todo dia é novo. É ou não é? Por causa do maná. Deus dizia, é hoje. Mas sobrou, vou botar Tapaué. Vou guardar no freezer. Não, se guardar, apodrece. Então a consciência da pessoa, às vezes, é cauterizada. Veja, Gideão era um homem pobre, mas Deus já não enxergava ele pobre. Deus já enxergava ele o nono juiz de Israel. Deus enxergava ele como um juiz, um líder, um presidente de uma nação. Então, não sei se fala, foi introduzido na nossa mente, até pela Igreja Católica, e a maioria das Bíblias, muitas delas, quando você lê a palavra oferta, está escrito esmola. Então a maioria das pessoas, ela tem uma mentalidade sobre Deus, que aqui quem já foi católico, eu graças a Deus nunca fui. A pessoa, ela pega aquelas 3, 4 moedinhas, ou aquele dinheiro com a promessa para o Padre Cício, ou troco de pinga, e põe no pé do santo. Quando passava aquela... Então, a mentalidade de Gideão, Deus já enxerga... Veja, Moisés é gago e fanho, mas Deus já via ele como o maior líder, libertador e legislador, criador de leis. Legislador é criador de leis, da história da humanidade. E Moisés não acreditava nele. Escolhe meu irmão, ele é mais sepado que eu, ele fala melhor que eu, ele é mais velho que eu. Deus disse, ele será um eco, você vai ser a voz. Eu vou falar com você, mas eu sou gago e fanho, mas eu sei. Entende? Então você fala, ele repete. Ele só vai ser um eco, mas a voz é sua. Eu quero é você. Eu escolhi você, porque Deus chama quem não é. Observa. Então, Deus enxergava em Moisés um líder. Deus enxergava em Gideão um homem que ia liderar uma nação. Só que a mentalidade dele era pobre. A prova disso é quando ele vai trazer uma oferta para Deus, ele pegou lá aquele dinheiro fedido do resto da rifa, do dinheiro que ele teve do troco do pão, de pinga, fedorento, com promessa para o Padre Cício. Deus falou, não, eu não sou Baal. Porque R$1.000 não é nada, só na igreja. Se o celular quebrar hoje, ela compra outro amanhã. Se o celular quebrar hoje, amanhã ela vai comprar outro. Vai dar um jeito, pedir cartão emprestado. Vai dar um jeito. Ontem eu chamei a mulher, não sei se você viu. A mulher estava chorando. A filha dela, toda estourada, fez 3 cirurgias. Querendo beijar meu pé. Eu fiz o que Pedro fez com o Cornélio. Aparta, eu sou apenas um homem. Sai. Eu sou homem igual você.
Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio chegou nos pés, ele disse, não me adore, porque eu não sou Deus, levanta. Eu falei, se eu fosse um médico, a filha fez 3 cirurgias e Deus me revelava uma obra de macumbaria, você chegou a ver, né? Se eu fosse um médico, se eu falei, a senhora está na campanha? Não. Peguei, não. Eu falei, se eu fosse um médico e eu falasse para a senhora, e eu falei para ela, se eu estiver errado aqui, o Bispo Vitor tem autorização para desmascarar. Eu falei assim, acho que o André estava aqui. Eu falei, para saber que é Deus, já fez 2 e não resolveu. E para saber que eu sou profeta, ainda tem mais 2 para fazer. Ela falou, é verdade, tem 2 para fazer ainda. Mentira ou verdade? É verdade. E Deus me deu até o nome da pessoa que fez a macumbaria. Foi ou não foi? Foi. Quando eu bati o martelo, eu falei, se eu fosse um médico, e eu faço para a senhora assim, ó, esse remédio aqui custa R$1.000. Compra. Eu conheço uma pessoa de perto, eu não vou expor ela, é claro, que falaram para ela assim, ó, vamos ganhar um dinheiro? Vamos ficar rico? Vamos. Estou com um esquema forte. Logo no passado, nós vamos comprar uns respirador violento. Tudo da China importado, com nota, tal, tudo certo. E nós vamos passar e vamos revender. Eu consegui a preço bom. Diante do Espírito Santo. Quem é o pai da mentira? Eu estou no altar. E eu conheço essa pessoa. E é um pastor. Ele falou, ganhei. Gastou um dinheiro que se pode falar em 4 cifras. Quando chegaram no porto, que foi desembarcar, só veio tela de computador quebrada. Tomou um prejuízo de mais de R$500 milhão. Quantos prejuízos o diabo já não te deu? Quantas perdas? Põe na calculadora aí, soma. Quanto que tu já não perdeste de janeiro até aqui? Quantos passos tu já desse para trás? E vai ser mais uma oportunidade. Gideão perdeu 6 anos. No 7 ele falou, chega. E agora eu vou orar. Você está tendo diante de você, não é uma pregação, é uma oportunidade. Semana que vem eu vou viajar para Israel. Com fé em Deus, uma hora dessa eu estou embarcando. E se você crer, você vai entrar nessa campanha. Ainda que vocês... Tem pessoas que eu me admirei, da Igreja Batista da Lagoinha. Pessoas da Igreja Universal, da Graça. Pessoas da congregação. Ontem veio pastores aqui de outro ministério para fazer voto. E tem crente que é aqui da igreja, que sabe que o altar funciona. Mas não adianta. Veja só. Grave isso aqui, ô Gonça. Que eu vou mandar para o pastor Paulinho da Silveira. Vai dar um close aqui, tá? Vou confiar no bispo aqui. Pega aí o celular também, grava. Porque se der errado, né? Ele tem 2, né? Quem tem 2 tem 1. É bom o Natan, o dele é violento. Grava, não, deixa o Natan gravar, deixa aqui. Nós vamos sair daqui dia 7. Nós estamos orando 21 dias no altar, meia-noite. Eu vou levar os seus pedidos. Eu vou sair daqui. Eu vou até Guarulhos. De Guarulhos, eu consegui ir através da Turquia. Tive que pedir autorização para a embaixada, para o consulado brasileiro, o consulado israelense, uma burocracia violenta. Vou atravessar o oceano. Depois que eu atravesso o oceano da Turquia para Tel Aviv, ainda são mais 8 horas. Aí eu chego lá e clamo a Deus. A pessoa fala assim, para mim assim, ô bispo, aproveita que você vai e leva um pedidinho meu aqui. Pega esse papel aqui, por favor. Um exemplo. Ah, tá de viajar? Aproveita e leva. Quantas pessoas já encontrei no aeroporto? Tá indo. Mas a pessoa pega, peraí, me dá um guardanapo, deixa eu fazer aqui. Mas ela dá só por dar, porque ela sabe. Porque gritos vazios Deus não ouve. E quando a gente chegar lá no vale de Jezreel, onde Deus deu a vitória a Gideão, Deus vai mudar a sua vida. Domingo vai ser o grande dia em que Deus vai separar o fraco do forte. Obrigado, meu pastor. Pois não. Essa pessoa precisa entender. Eita! Ananias, enquanto ele tinha um voto no altar, nem ele nem a sua esposa tinha sido atingido, não viram a morte. Mas a partir do momento que eles tocaram naquilo que pertencia a Deus e chegaram até Pedro, imediatamente Pedro lançou uma sentença sobre a vida dele, porque enquanto ele fazia o errado, Deus julgava ele no seu tribunal.
e agora Ananias, ele morre. Assim também a sua esposa, porque o voto, ele vem para livrar da morte ou para acrescentar na vida dessa pessoa. É tão forte que eu estava conversando ali com o pastor André, e uma pessoa que entrou nesse voto mandou uma mensagem para a central, e ela tinha sido constada com o vírus, coronavírus, Covid-19, perdão, e foi examinada e ela fez o voto. E foi fazer um exame novamente depois do voto. E quando ela chegou no hospital, deu que ela só estava com resfriado, não estava mais com coronavírus. Tem um testemunho. Hã? Da central. A WhatsApp da central. Quem quiser participar, pode mandar agora. Pega para mim aqui, para mim ver o número que eu esqueço. Pega-me ao vivo. DDD é 11, vamos orar agora. 995132504. DDD é 11 995132504. Quem quiser participar. Leia aí, Natan. Leia aí, bispo. Vocês estão... Tem um testemunho. Minha mãe Maria é renal crônica, Quer cardíaca. dizer, peraí, grupo de risco, ok? Renal crônica cardíaca e tem anemia crônica. Testou positivo para o Covid-19. Anemia é no sangue, correto? Isso. Ok, vamos lá. Testou positivo para o Covid-19, mas para a glória de Deus teve só um resfriado, nariz entupido e não sentia cheiro nem gosto. Glória a Deus. Está em casa. Não ficou em nada entubado. Você vê que ele falou uma coisa tão forte sobre Ananias, que alguém vai dizer assim, ó. Ah, forçou. Veja que Jó, ele diz assim: pesa-me em balança de precisão. A balança de precisão é aquela balança que pesa miligramas. Quem já foi vender correntinha, ou comprar uma aliança, ou vender ouro, ou empenhorar, na hora ele pega a aliança e pesa. Na hora ele pega a correntinha e pesa. Ele pesa miligrama. É aquela mesma, só para dar um exemplo, o André, quando não tinha Jesus, trabalhava no tráfico. É aquela que pesa miligramas, comprimidos. É aquela balança fiel, que ela pesa até as miligramas. E aí ele diz assim: pese-me, ó Deus, em balanças fiéis, e conhecerás a minha integridade. Continua. Se os meus passos se desviaram, ou se o meu coração segue os olhos. Por quê? Diga por quê? Por quê? Porque a pessoa tendenciosamente por isso que a Bíblia diz que o pecado, muitas pessoas elas são guiadas, Natan, por aquilo que elas veem. Isso que eu falava hoje com o pastor Joab. Isso se aplica até pastor nosso. O cara chega num lugar, ele olha e fala: ih, aqui é um deserto. Aqui é cemitério de pastor. E o apóstolo, aí ele começa a inventar diarreia, dor de barriga, mentira, eu não sei. Passou 3 pastores aqui, ninguém deu certo. Eu lembro o dia, apóstolo, que eu cheguei em determinado lugar, aí um rapaz foi me levar, né, até a casa pastoral. Aí falou assim: ó, é melhor o senhor tomar cuidado que aqui esse apartamento é conhecido como o casamento que é destruído. Ó. Assim, então tá bom. É meu casamento abençoado. Ele e a Ângela vivem como um casal feliz e abençoado. Então, veja, Jó falou: veja que o meu coração não segue o quê? O meu coração não segue os meus olhos. Ou seja, a minha fé não muda pelaquilo que eu vejo. Ali entendeu já. Quantas pessoas ela olha algo, não vai dar certo. Aí o coração já enfraquece. Então veja que meu coração não se guia, não enfraquece. Eu olho para a desgraça, eu estou perdendo tudo, mas isso não está abalando a minha fé. Eu não ando mais por vista, mas sim por fé. Eu não vivo por aqui, porque tem pessoa que fala assim, ó, ai, se arrepiar, ui, aí se levantar os braços, ei, aí se sentir, se balançar. Eita, Jesus. É tão forte. Só um segundinho. Se for do lado direito, é Deus. Se for do lado esquerdo, é o demônio. Aí eu vou ligar para a irmã Joquinha para tirar a palavra. Porque não conhece a Deus. Porque Abraão, Deus falava: Abraão, eis-me aqui. Mas se não conhece, tem que ligar 400 vezes, 500 vezes, 700 vezes, sentir um calafrio, ver um anjo, ver um raio, tem que estourar essa lâmpada, alguma coisa. Mas ele dizia assim: veja, o meu coração não se apega àquilo que meus olhos veem. Agora sim, fala. É tão forte que o apóstolo Paulo ele declara, ele diz: não que eu procure dádivas ou ouro, mas procuro fazer com que o vosso crédito com Deus aumente. Isso ele falava, sabe que hora? Quando ele chamava o povo para fazer oferta. Isso. Não que eu procure donativos.
Filipenses. Não que eu estou buscando dinheiro. Eu não estou buscando donativo. Mas o apóstolo que pega a graça, o apóstolo dos gentios, ele fala, eu não estou atrás de donativo não. Mas quando você oferta, o vosso crédito aumenta com Deus. A balança vai pesar. Aí veja que eu continuei falando aqui da balança. Termina aqui, eu preciso orar, que o pessoal quer orar. Bora, via. Se as minhas mãos se apagou a qualquer mancha, continua. Então se eu, olha o que você falou sobre a Ananias e Safira. Se eu estou mentindo, me pesa minhas palavras, pesa minhas ações. E se eu estou mentindo, aí que acontece com muita gente, que ela só dá grito vazio. Aí Jó falou, eu semei e outro? Leia, gente, alguém me ajuda aqui. Então semei eu e outro coma. Seja arrancado o que eu vou colher. É o que acontecia com o povo de Israel. Eles plantavam, porque uma virtude esse povo tinha. Para finalizar, diga qual? Qual? Só falo se vocês repetir junto. Qual? Todo ano, o texto fala em Juízes capítulo 6, versículo 1. Vamos lá? A Bíblia diz, fizeram os filhos de Israel que era mal. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por quantos anos? 7 anos. Aí o texto vai dizer que toda a época que Israel semeava, e na hora da colheita, veja que eu preguei de Pentecoste ontem, o inimigo não é burro. Veja, eu vou tentar falar com mais clareza, até para você que é leigo da palavra. É a mesma coisa, você fala assim, está fazendo o que de sunga, num frio desse, de bermuda? Estou indo para a praia. Ninguém aqui vai para a praia no inverno, um exemplo. O inimigo é tolice. Ninguém faz sopa pegando fogo para tomar no calor. Então, os inimigos sabiam qual que é a hora da colheita. Então, na hora que sempre que Israel fazia o plantio, os saqueadores de Midian, os de Amaleque, os outros povos atacavam. Quer dizer, o inimigo sabe. Mas olha só. Quanto tempo fazia que eles estavam perdendo? 7 anos. Uma virtude tem. Aí eu não posso negar. Que talvez seja a sua. Porque mesmo que você já fracassou várias vezes, você já está na frente. Vamos fazer de conta que esse pastor aqui já tropeçou, já quebrou várias vezes. Mas se comparar ele comigo, ele já está na frente. Porque se comparar ele com aquele que nunca tentou, ele já está na frente. Não, porque, querendo ou não, mais maturidade do que aquela pessoa, ela tem. Já tentou várias vezes, errou, mas tentou. Porque se todo ano, diga assim, se todo ano eles escolhiam, se fosse gente derrotada, eles nem iam mais para o culto. Eu vou plantar para quê? Eu já sei que vai vir roubar. É que nem você. Mas o problema é que você tem coragem de orar, de pôr copo com água, de semear, de regar com lágrimas, mas não tem coragem de salvar a colheita. Sabe falar, fala com força e com ousadia. Esses 7 anos foram os 7 anos mais sofridos. Esse microfone é um pouco mais baixo, que eu vou falar, tem que pôr bem perto da boca. Repete aí. Esses 7 anos agora eram os sim. 7 anos mais sofridos da vida do povo. E eu te provo. Você pode falar que o Joabe está pregando mentira. Porque foi tanta derrota que a Bíblia diz que eles empobreceram. Por isso, eles entravam como demônios, como gafanhotos, destruíram tudo e não deixou Israel sustento algum. Pode falar aí, pode falar. Foi minada todas as forças. E aí a Bíblia diz que eles empobreceram. Leia aí, Bispo Vitor, por favor. Juízes 6, verso 6. Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Ah, não foi a crise. É que eu vou pregar com o doutor Alderi Nelson Rocha. O tema da mensagem da live de sexta é essa. A crise mundial é um reflexo da economia da nova era? É uma situação normal? Ou é uma condição espiritual? Porque o texto nos fala que eles nos empobreceram por causa de, é que esse ano a colheita não foi boa. Esse ano a terra não foi legal. Eles se empobreceram porque tinha um demônio na vida deles. Um midianita, um filho das trevas. Só que o problema está aí, o Joabe. A pessoa, eu não sei se eu falo. Fala. Ela só resolve fazer um voto quando está na miséria. Esperou. Por que não fizeram isso logo no começo? Por que não fez isso lá atrás?
Porque na realidade, apóstolo, o senhor pregou 2 domingos atrás, o senhor bateu forte, falou assim, esse voto é para você que você já tentou 1, 2, 3 vezes casar e não deu certo. Porque você fez a mesma coisa. Você não mudou a situação, você não fez nada diferente. É que nem dar o exemplo de Elias. Elias sabia o que ele resolvia no altar, quando ele preparava o altar, e daria certo. As pessoas, elas falam assim, mas eu já fiz um voto numa igreja. Olha, quanto maior e mais parecido for o altar de Deus com o de Baal, menor é a possibilidade de eu te responder. Porque, me ajude e eu finalizo. Quando Elias, e aí é uma reflexão, vocês estão aqui, ouçam isso, mulheres. Elias olha para o profeta de Baal e falou, vocês são muitos. Pode ir primeiro. Se não entendeu, eu vou descer. O livro de Jó, o primeiro que fala é o diabo, depois é a mulher, depois é Bildade, Zofar, Elifaz. Chega um auge da vida de Jó que Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. E depois que o diabo, a mulher e os amigos falaram, vem Deus que dá a última palavra e muda a situação. Então, Deus é sempre aquele que dá a última palavra. Deus, Elias falou, vocês são muitos, então Deus sempre vai deixar o capeta, o médico, o advogado, o delegado, o promotor, o traidor falar primeiro, porque a última palavra quem vai dar é Deus. Aleluia. Então Elias falou para os profetas de Baal, vai primeiro, vocês são muitos, eu só sou um. Deus não precisa de muita gente, eu só preciso de um Gideão, de um Elias, de um Esté, de uma Ruth, de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu estou aqui orando todo dia. Ontem, eu fico até com vergonha. Eu prego. Eu comecei a ser obreiro na igreja, eu tinha 15 anos. Eu tenho 41 anos. Eu prego todo dia. Ou na internet, ou no púlpito, ou na televisão, ou aonde for. Quando eu tinha 24 anos, é normal muita gente fazer isso. Uma cirurgia normal. Tinha que arrancar as amígdalas. Que é normal, muita gente, quando é criança, faz só arrancar e normal, acabou. E minha garganta está doendo muito. Esses dias, toda hora tem que ficar molhando a garganta, mas eu estou aqui na fé. Estamos trabalhando, estamos se doando, estamos se esforçando. Eles aqui, você passou aonde? Atibaia, apóstolo. Atibaia, o outro vem ele aqui, não falta um dia, Piraporinha. Ele aqui, todo dia a gente orando, o outro no monte. Lá na Bahia, a mesma coisa, lá no Rio. Aí você está aí, ó, esperando que Deus te abençoe, de braços cruzados. Você tem que reagir, meu irmão. Se acomodou com a situação. Tem pessoa que a boca dela parece ter um ovo dentro. Prova. Como é que tá, irmão? Prova. E em meio a tudo isso, você está se acovardando. Gideão trazia dentro dele um grito de revolta. Quando Deus, repita a última palavra. Diga assim, todo Israel lá no monte. Escondido, acampado, igual aqui que você faz no monte, que os irmãos que montam a barraca, lindo, bacana, legal. Tem um quando eu subo lá e fala, me dá teu terno. Mentira ou verdade? Eu fui lá e dizia. Ele me cobrou lá. Cobrou, né? Se você chamar ele para morar lá, ele mora. Mas se chama ele para fazer um voto com Deus, ele não aceita. Você tá louco? Hã? É isso que ele fala. Não, para que eu vou sacrificar? Jesus já sacrificou na cruz. Só que é engraçado, né? Como foi você que falou mesmo, foi o Samuel. Jesus já carregou a cruz. Mas ele falou, quem quiser vir após mim, vai ter que negar a sua vontade. Então vai ter dia que eu não vou querer ir. Vai ter dia que a minha carne vai repulsar por não. Mas eu vou dizer não para a minha carne, vou negar a mim mesmo e vou tomar a cruz. Aleluia. A cruz não é para tirar selfie. A cruz não é para você fazer um joinha. A cruz é lugar de fazer um sacrifício. Aleluia. Tome a sua cruz e siga-me. Então, quando Deus falou para Gideão assim, ó, eu não escolhi você para ser mais um. Eu te chamei você para ser grande. Por isso, trazer um cabrito podre, cego, no altar não vai resolver. Eu vou até falar uma coisa aqui, alguém vai escandalizar. Quero que reprise isso aqui, tá? Não adianta você também querer que Deus mude a tua... Tem gente que é ousada, hein?
Levanta a mão para o céu e diz: Senhor, Senhor, faz da minha vida. Faz da minha vida. O que o Senhor não fez na vida de ninguém. o Senhor não fez na vida de ninguém. Só que ela está disposta a fazer a coerência de esmola que ela dava quando ela servia os deuses de barro, de gesso. Deus falou assim: não é isso, Gideão. O altar, o problema de vocês, econômico, vocês estão perdendo tudo, estão empobrecendo, então vamos levar para o lado físico. Vocês estão perdendo materialmente, mas o problema de tudo isso está dentro da tua própria casa. Tem um altar de Baal. O nosso exterior é o reflexo do nosso interior. É o que eu falo e repito. O maior culpado do Brasil está como está, com esse índice, é porque o seu João Dória, é porque o Witson, é porque o governador da Bahia, que sabiam que a epidemia já existia. Porque se você vê lá, o Dória tinha ido para a China, sabia do coronavírus, mas fizeram o carnaval. E o mundo veio para cá. E agora querem botar tudo nas costas do presidente. Não quero falar de política, mas os estados que mais sofreram, Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, a Bahia, que são os ápices do carnaval. Ou seja, se gastou tanto para trazer imoralidade. E essa imoralidade trouxe turistas, porque os senhores aqui, muitos já viajaram para fora do país. Quando chega lá fora, os caras já falam: oh, carnaval, oh, lá, love you, oh, mulheres, É a visão que levava lá para fora. Então essas pessoas que vieram para cá, trouxeram com elas a praga. Por que a Itália pegou tanta gente? Porque todo domingo, vai doer o que eu vou falar, hein? Talvez vamos tirar do ar agora. Porque milhares de pessoas do mundo inteiro, todo domingo, saem de diversas partes do mundo para a missa, para o Papa. Pessoas viajam do lado do mundo inteiro. Então, uma cidade, e o Vaticano é o menor país do mundo, vem, primeiramente, com todo respeito, para uma idolatria. Segundo, se juntam e se aglomeram e saem das suas partes. O nosso país nunca, nenhuma época, recebe tanto turista como no carnaval. E outra, quem vem para o carnaval do Brasil já vem sabendo, vem para ser vergonheza, vem para a imoralidade. Então, a nossa condição hoje monetária e a nossa condição, o próprio obra de engano, o médico, aquele médico famoso lá do Fantástico, depois teve pelo menos a hombridade, está na internet, pelo menos foi homem, para dizer: agora sim, depois que a desgraça está feita, né? Se o carnaval não tivesse acontecido, muitas vidas teriam sido poupadas. Ele mesmo falou. Não foi eu, depois se achar, ponha. Então, a nossa condição monetária e a saúde hoje é reflexo. E sabiam, porque o primeiro caso foi registrado em novembro. E quem segue o governador de São Paulo, daqui a pouco vai mandar, prenda. Eu estou doido para ser preso por causa do evangelho. Eu vou ser um mártir. Eu não nego a minha fé e não me vendo para Baal. Não fecho acordo. Eu sirvo a um Deus vivo. E eu vou pregar a verdade enquanto eu viver. Suba e vê lá atrás. Você não estava na China. Ele chegou no ápice. Trouxe até uma viatura de presente da Guarda Municipal. Já sabia da desgraça que estava lá. Parabéns ao Trump, que teve a coragem de falar: o culpado da gente está passando o que está passando. O Trump falou: estou quebrando com a OMS. Estou quebrando porque o culpado foi a China. Porque quem mais enriqueceu, quem tinha máscara, quem tinha os respiradores, são eles. Já sabia. E o nosso querido governador de São Paulo estava lá. Vá no Instagram dele e suba. E vá em novembro, vê onde ele estava. Na China. Ele sabia. Veja lá. Ele sabia. Então quer dizer, opa, a coisa está pegando lá. É melhor nós não fazer essa festa. Pode fazer, faz agora. Vai ser o melhor carnaval, hein? Aí veio chinês, francês, americano. E os senhores sabem, quem vem para a zoeira.
Beijar na boca, é agarração, é ser vergonheza. Eu ia para o aeroporto eu pegava os gregos, eu falava assim, Não, ele trabalhava como Uber. Sim, eu chegava lá no aeroporto, não tem casa de show boa, mulherada boa. É isso que eles querem. Onde os bloquinhos de carnaval, onde que é os bloquinhos? Eu já perguntava isso. Você desembarca em países do Oriente Médio, na França, na Europa, em países do Oriente Médio, até na América. Brasil, I love you, carnaval, futebol, muchachas. Você que é mulher que já viajou, você viu como é que eles tratam? Eles comem as mulheres com os olhos. Porque a imagem que tem lá fora é que a mulher brasileira é vagabunda. Desculpa da palavra. É a imagem que foi passada. E na época, não vou falar de política, quem levou essa imagem lá para fora, eu já mostrei isso em outro programa. Quem levou, na época, quando o Sarney era presidente, foi o presidente da Embratur, que na época era o Dória, que levou essa imagem, que só botava poupança em mulher na praia. Foi essa. Entra no YouTube e pesquisa. Presidente da Embratur, João Dória, veja a imagem que ele vendeu para o mundo lá fora, para trazer turista. Veja, não estou falando de política. Eu estou falando que a nossa condição hoje é reflexo do pecado, da desgraça do carnaval. E hoje o povo está sofrendo e o inimigo está roubando tudo. Mas eu tenho fé que domingo Deus vai bater o martelo e vai julgar essa causa. A condição de Israel monetária era reflexo da situação espiritual. Gideão, vocês são de Deus, vocês são meu povo. Mas o ato de ser de Deus não te impede de ser escravo, tá? E o que tem de gente, bispo, que é de Deus é escrava. E o que tem de gente que é de Deus vive uma vida desgraçada. Ela serve um Deus vivo como serviço o próprio Satanás. É como diz aquela canção que Gideão fala. E ele responde, se o Senhor é comigo, e tem gente que se contenta. A pessoa está na miséria, na desgraça. Varão, o Senhor é contigo. Glória. Aleluia. Ainda dá aleluias. Com S no final, aleluias. É glória aos deuses. O nosso Deus é único. Adonai Echad. Aleluia. Mas Gideão, quando ouviu essa palavra, disse, o Senhor é comigo, então por que eu estou perdendo tudo que eu tenho? Não foi isso que eu aprendi. Porque os meus pais me ensinaram outra coisa. A minha vida, não confunda, já falei isso 10 vezes, e a última. Não confunda a palavra de Gideão com a palavra de Zacarias. Quando o anjo aparece e falou, tua mulher vai ter um filho. O nome dele vai ser Yohanan, vai ser João. Ele vai adiando o caminho do Senhor, ele vai preparar o meu povo para Yeshua HaMashiach. Aí ele começa, como se eu sou um velho? Como se ela é estéril? Como? O anjo falou, vem cá, tá pensando que eu vim da viagem perdida? Eu sou Gabriel, rapaz. Eu vim aqui, eu sou mensageiro. Eu não vim aqui passear, ir no Play Center, ir na Disneylândia. Eu vim aqui trazer uma resposta para você. Não está duvidando? Vai ficar mudo. Porque o como de Zacarias é de dúvida. Mas o Gideão não é de dúvida, é de indignação. Como o Senhor está comigo? E veja, eu lhe provo porque ele fala assim, se o Senhor está comigo, por que os meus inimigos estão prevalecendo? Aí ele cita a palavra. Não é isso que eu aprendi. Não é isso que eu aprendi. O que meus pais me contaram foi que o Senhor nos tirou do Egito, o Senhor nos libertou, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor nos deu essa terra, agora o Senhor desamparou a gente? Ou seja, a minha vida não condiz com aquilo que eu aprendi. Ao invés de falar, cala a boca, vai ficar mudo, o que o anjo responde para ele? Vai nessa tua força e livra Israel. Veja, humanamente falando, a pessoa que assiste ou que vê, está achando que é a força física. Mas não, Deus... Perto. Tem pessoas, apóstolo, em cima disso que o senhor está falando, ela está pensando que é na força do braço, mas o Senhor está falando, eu que vou pelejar por você. A verdade é que Deus está dizendo para ele assim, o teu espírito está pronto. É isso que eu precisava. Eu vou falar uma coisa para você entender. Já viu que tem pessoas, e está na internet também, às vezes uma mãe, ela vê a criança debaixo do carro. Eu já vi casos e situações, daqui essa mala, que o carro pega a criança e a mãe, no desespero, ela levanta um carro e tira a criança. Eu já vi isso. Você é mais forte que você imagina. Pode falar, querido. Hebreus 11, 34. Tira a força da fraqueza. É. Você é mais forte. Eu já vi pessoas
Você já deve ter visto na internet que uma carreta passou em cima dela e ela saiu ilesa. Porque você é forte, irmão, a força. Só que você se acomodou. E desculpa, talvez nesse momento o seu maior inimigo seja você mesmo. E eu sei que hoje Deus está me usando para pessoas, em especial, pastores, que estão acomodadas, que já deveriam ter tomado atitude. E Deus te ama tanto que me trouxe aqui hoje para dizer: vá nessa força, faz o que você fazia antes. Que força é essa? Se o homem se achava fraco, se o homem já falou, eu sou pobre, que força é essa? Se o homem acabou de falar que a família dele é mais pobre, que força é essa? Que o homem acabou de falar que ele é o menor, que ele é mais pobre. Essa força é de não aceitar perder. Essa força que uma mulher desesperada, quando está vendo o seu filho, essa revolta que você tem de não aceitar ver a sua mulher na mão de outro cara, de não aceitar ver o seu patrimônio embora, perder o carro, essa força, carabantuvia, xeremandá, queremancarete, derefaz, caneremachuri bitefaz, essa força que um dia lá atrás você disse: chega, chega, eu não vou aceitar, isso aqui não é para mim. Então, se você, porque quiser, ainda dá tempo. Hoje ainda, você pode vir aqui pela manhã, nós vamos orar agora, vai ter culto, 9 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite, a bispa vai estar aqui, a pastora Ângela, você pode ir em Santo Amaro, você pode ir lá em Atibaia, você pode ir lá em Jundiaí, você pode ir lá em Piraporinha. Tem mais algum não, né? Você pode, os outros estão dormindo, estão cansados, não tem problema, ele está trabalhando muito, faz muito culto, né? Eu vou fazer reunião com vocês. Então, porque se eu fosse um cara acomodado, né? Quem estava aqui ontem, eu não preciso nem falar nada. Se eu fosse um cara acomodado, se eu fosse uma pessoa que fosse a crise, coronavírus, Peraí. Vai me sair do óleo. Estou sem rádio. Não tenho TV. Não tenho nada. Deus sabe. Se Deus quisesse que eu pregasse, Deus me dava um programa na televisão. Eu vi como é que está a tua igreja ontem. Mas todo dia está aqui, ó. Como é o povo, é o pastor. Quem estava aqui ontem, eu nem vou falar nada. Então, não espere, pastor, que o povo seja aquilo que o senhor não é. Não espere que o povo vá para o altar se o senhor não vai. Louco é quem faz todo dia a mesma coisa e espera um resultado diferente. Porque se você, atitudes iguais trazem resultados iguais. Gideão se sentiu fraco, um incapaz. Quando ele leva, e vocês têm que guardar essa frase, se vocês não guardarem essa frase, não vai funcionar. O único jeito de Deus se manifestar é derrubando o altar de Baal. Por favor, repita essa frase e eu prometo que oro. Diga: a única maneira de Deus se manifestar é derrubando o altar de Baal. Agora me responda se vocês entenderam, porque se vocês não entenderam, o povo também não entendeu, vai atrasar a oração. Mas se entenderam, dá para orar agora. Como que eu derrubo o altar de Baal? Levantando um altar para Deus. Como foi que Gideão fez um altar para Deus? Derruba o altar de Baal. Mostra para eles, ô Vitinho, o que é um totem. Mostra o que é um totem. Sabe o que você acha aí? É um poste ídolo. Isso é um totem. Era isso que era um altar de Baal. Não é aqueles gravetos de churrasco que você pegou ali da festa junina, não. Derruba o altar de Baal e com a madeira do poste ídolo, vou ler na Bíblia também, tá, Vitinho? Agora você entendeu, né? Com a madeira do poste ídolo. Opa, vamos voltar para a pessoa que está em casa entender. A maneira de derrubar o altar de Baal é fazendo um altar a Deus. Então, com a madeira do poste ídolo, você vai cortar ela. Leia, Natan, leia. Naquela mesma noite, Uma pergunta, Natan. Que mesma noite? A noite que levantou o altar com pedra de valeta e graveto podre. Foi naquela mesma noite. Porque Deus queria ele. Então Deus insiste, como está insistindo em você.
Naquela mesma noite, que noite? Na noite que ele levantou um altar com pedra de esquina, com cabrito cego. Não, mas é porque tem aquele posicionamento que você está tendo até agora de ficar aí para orar comigo. Deus viu que ele era valente, só que a consciência dele, Deus já via nele um líder, mas ele ainda se achava um mendigo. Então Deus tinha que trabalhar, falou, eu não sou qualquer, eu sou o Deus de Israel. Eu sou grande, eu sou. Então Deus tinha que mudar a mentalidade da pessoa. Deus falou, naquela mesma noite, vai lá. Ele disse o Senhor, toma um boi que pertence ao teu pai, a saber o segundo boi, de 7 anos. Espera aí. Quanto tempo Israel estava perdendo? 7 anos. Então não pode botar um cabrito podre, cego. Eu não posso esperar o sobrenatural. É como você que é um empresário, tem senhora de idade, fazendo votos de R$1.000. E você é um empresário, empresária, que tem muito a perder, entregando R$300 no altar. Está errado isso. Porque Deus confiou muito em suas mãos. Tem um homem aqui ontem na igreja, que ele falou, é inaceitável. Eu me senti envergonhado com a oferta podre, enquanto o senhor pregava que eu estou dando para Deus. Isso não é oferta, porque numa noite eu gastava R$1.000 só numa casa de prostituição. Eu gastava muito mais do que isso numa casa com mulheres. Então, hoje a pessoa fala, eu estou dando R$300 e acha que é muito, e você é um empresário. Isso não é nada para você, você sabe. Isso talvez você gasta por dia, com usos pessoais. Talvez você gastou muito mais do que isso com amigos, numa churrascaria, num aniversário para sua criança. Continua. E derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste. Espera aí, o altar é de Baal, mas pertence a uma pessoa, o teu pai. Teu pai. Joás, ou seja, Deus chamou Gideão. Por quê? Porque Gideão estava posicionado. Mas o responsável, quem tinha levantado o altar para Baal, foi o pai de Gideão. Problema interno. Talvez quem levou a maldição, talvez nessa família ninguém se formou. Não teve um pastor. Um casamento que deu certo. Então é da onde veio a desgraça que vai vir a provisão. Já que Israel estava sofrendo, porque o pai dele levantou o altar. Aí Deus falou para ele, repita a última vez para a pessoa que está em casa entender, que eu vou reprisar depois. Fale comigo assim, o altar de Baal, só é vencido quando eu faço o altar para Deus. quando eu faço um altar para Deus. Aí ele falou assim, ó, aí quando você botou graveto de churrasco, de festa junina, você pega o totem, volta lá a foto do totem, volta lá o altar de Baal, o altar de Baal, pega lá, isso, viu aí o totem? Agora volta para o texto, corta ele, é para cortar aquela madeira grossa, ídolo, derruba o altar de Baal e faz o altar para mim, aí eu vou manifestar, corta, edifica, ó, volta lá por favor, volta 25, corta ele, corta, obrigado Samuca, corta, que ele está junto do altar, aí verso 26, vai lá, e com essa mesma madeira, você faz o quê? Queima, não, aqui ó, Edifica ao Senhor. então o altar de Baal só cai quando eu pego aquilo que era do diabo, Entrega para Deus. agora você entendeu. Se demorou para entrar aqui, né? Então eu disse, com aquela madeira que era para Baal, você vai cortá-la para mim. Você vai pegar o boi que era para dar para o diabo, que era para o enterro, que era para o remédio, que você ia gastar com desgraça, que você fala, eu guardo para emergência, que dá que dá um problema, dá que dá. O que você está guardando para o Baal, para o diabo, é que se alguém morrer, se acontecer uma coisa ruim, você traz para mim. Porque a sua confiança está em Deus ou está em Baal. Aí Deus falou assim, ó, você derruba e com essa madeira você edifica o altar para mim. Veja, essa madeira era de Baal. Agora você vai levantar com ela o altar. Veja como está em negrito. Edifica ao Senhor um altar. No cume desse baluarte, ou em cima, nas camadas de pedra. E toma o segundo boi. O segundo boi era de Baal. O segundo boi era de Baal. Agora vai ser meu. Peraí. Para dizer que eu não estou forçando o texto. E oferecerás o holocausto ou oferta, não mais com aqueles gravetos de festa junina, com uma lenha
que era do altar do Baal. Ou seja, o altar da macumba, o altar de Satanás, Caravachuri Binérgia, o altar de Satanás só cai quando eu derrubo e faço para Deus. Fonte. Exatamente. Pega ele, corta e faz a lenha, derruba, que vieres a cortar. Você cortou? Bota a última vez lá para desenhar o O com o corpo. Cortou? Volta para o texto, para a palavra. Volta para a palavra. Corta. Pronto. Aí termina 27. Então Gideão tomou os homens e fez. Aí, aquele homem que se sentia fraco, incapaz, naquela noite, as pessoas foram falar com o pai dele. O pai dele, segundo o Midrash, segundo a explicação do texto, diz: naquele dia as escamas caíram do olho. E o pai falou: ninguém vai tocar no meu filho. Porque queriam. Todo mundo que é de Deus incomoda o diabo. Na hora as escamas do altar caíram. E aí Joás falou: se Baal for Deus, Baal que resolva com ele. Ninguém vai tocar no meu filho. O texto diz que naquela hora as escamas caíram. E aí todo o povo, naquela hora que o altar estava pegando fogo, Gideão tocou o chofar. E quando ele toca o chofar, Vitinho, todo o povo da zona oeste da sua tribo, os Abiesitra, se juntaram com Gideão na hora. Veja, igual Elias. Ele ora, o fogo desce e Israel se converte na hora. E o povo chamou de Jerubbaal, aquele que recebeu de Hashem a autoridade para derrubar o altar de Baal. Naquele dia passou o seu nome a ser chamado Jerubbaal, aquele que recebeu a autorização de Deus para derrubar. E hoje Deus está te chamando como Jerubbaal. Deus está te dando autorização para derrubar esse altar de Satanás, de enfermidade. Ei, irmã Rosmarie, chega de enfermidade, chega de maldição, chega de praga nessa família, chega, cai por terra. Em nome de Jesus Cristo, recebe essa palavra. Então Gideão passou a ser chamado aquele dia Jerubbaal, em hebraico Jerubbaal, aquele que recebe de Hashem a autoridade para derrubar o altar de Baal. Ó, mas ele só muda depois que ele derrubou o altar. Quer continuar sendo a mesma pessoa? Então deixa esse altar de Baal aí. Fica confiando no que você tem. Fica confiando nessa reserva. Já falou que eu mais temi me sobreveio. E aí, aquele homem fraco, diga comigo para encerrar, aquele homem fraco, aquele homem que não sentia nada, quando ele faz um altar decente, quando ele entrega não o que ele quer, como esse pastor falou aqui, ó. Porque uma coisa é o que eu quero dar, outra coisa é o que Deus está pedindo. Só um segundo. Se dependesse de Abraão, todo mundo sabe, aqui não tem nenhum otário, nem as irmãs que ficam ali fazendo live ali, que são boas de live. Todo mundo sabe, se Deus faz para Abraão, pega o teu filho, todo mundo sabe que Abraão ia levar Ismael. Mas Deus falou que você ama, tá? Porque o que não presta para você, não presta para Deus. Isso. É o que você ama. Porque Deus sabia que tinha Ismael na vida dele. Naquela hora o texto diz ainda, para encerrar, o Espírito de Deus, aquele homem fraco, aquele homem que era o mais pobre, que eu não vou pregar mais para não estender, e a fama da pobreza dele se estendia, o Espírito de Deus se apoderou dele. É forte. O Espírito de Deus, ó, leia isso. Mas o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Agora me responde uma pergunta. O Espírito de Deus se apoderou dele antes dele levar para o altar ou depois? Depois. Então não espera o sobrenatural, a unção. Se você só tem coragem de fazer um cabrito podre. Depois o Espírito de Deus se apoderou dele. Aí só tocava a trombeta, já preguei semana passada, o coisa lembra? O Israel. Só tocava a trombeta quem era líder. Só tocava naquele dia. Deus fez ele tornar-se um líder. Porque só tocava a trombeta quem era comandante. E de uma só vez. Comandante de 1000 homens. E para provar que não foi pela carne, mas foi pelo Espírito. Porque alguém podia falar, está chamando a boiada. Alguém podia dizer a vaquejada. Que é do norte, sabe que é vaquejada. É festa do peão de Barreto. Estou conjecturando sem ferir o texto. Mas foi tão forte que quando um soldado toca a trombeta de manhã cedo, a corneta, o exército vem. Gideão estava tomado pelo Espírito, que quando ele toca, o que acontece? Ele tocando a trombeta, todos os abiesitras se ajuntaram. Abiesita do povo dele, que estava tudo desviado. Se ajuntaram após ele.
tudo mocosado. Escondido. Saiu da toca na hora. Aleluia. E falou, somos um só. Estamos com você. Ninguém... E ó, eu falei uma coisa. A fama da pobreza dele, da vergonha dele, era tão grande, que até por sonho as pessoas interpretavam na pobreza dele. Quando o homem sonhou um pão de cevado podre, cevado, que era o pão mais pobre, o cara falou, é pobreza? Hã? É Gideão. Só pode Eu ser sonhei ele. com os pão de cevada. É Gideão, meu amigo. É? É. Se é miséria, é ele. É Gideão. Se é derrota, é Gideão. Quem é o cara mais pobre aqui do país? Gideão. Então é ele. O pão de... Hã? Cheque sem fundo é ele. É. Tem gente aqui que ninguém conhece. Você falou de... Tem uma pessoa. Você falou de cheque sem fundo, você lembra da pessoa. Você falou de carro enrolado, você lembra daquela pessoa. E aí, já sabe o nome. Ele tem... Mas ele culpa os outros. Mas a culpa é dele, que ele deixou isso vir. Então, se você se posicionar... Então, se vocês entenderam, o povo entendeu. Meu Deus, como eu falo. Mas também alguém só dá o que dá, né? A mulher falou, eu ia na igreja e o pastor fazia culto de 1h10. Eu falei, cada um só dá o que tem. Né? Então, perdão. Mas só existe um jeito desse altar de Satanás cair. Você fazendo um altar para Deus. Vocês entenderam o que eu falei, não? Sim, senhor. Vocês entenderam, não? Você ia falar uma coisa, eu cortei você. Fala para a gente encerrar. Pega água para os pastores. Na verdade, apóstolo, Gideão está vivendo todo o povo de Israel uma injustiça. E quando o anjo aparece para ele, porque não é ele que se intitula o justo, não é ele que se intitula valente. É o anjo que aparece e fala para ele, você é valente, rapaz. Mas peraí, um segundinho. Está errado. Está errado. Por quê? Por quê? Porque Deus devia ter aparecido para os varões de fogo do monte. É porque, na verdade, não é porque quem está lá em cima foi que Deus que levou. Assim como Satanás levou Jesus no pináculo do templo. O rapaz está no óleo, hein? Foi o próprio Satanás que levou. Não é, os homens de Israel estavam em cima, no alto. Mas não foi Deus quem levou. E Gideão está... Você embaixo. e ele. Gideão estava onde? Estava no lagar. No lagar. Embaixo. Na verdade, essa era a injustiça. Porque o símbolo da justiça é a balança. O povo estava em cima e Gideão estava embaixo. Então o anjo do Senhor passou, desceu e falou, Gideão, eu estou vindo para equilibrar a balança ao seu favor. O anjo do Senhor aparece para Gideão, apóstolo, e fala assim, para selar a palavra, o Gideão sabia, um homem de Deus, ninguém pode se apresentar diante de Deus de mãos vazias. Então ele fala assim, espera um minutinho que eu vou lá dentro de casa e vou pegar uma oferta. Peraí, é Deus que está falando? Se é Deus que está falando, eu vou saber agora. Eu vou buscar a oferta. Se Deus fosse contra a oferta, não. Só vim entregar a música da irmãzinha. Já lá estou indo embora. Não. Sabe o que o anjo faz? E vou te falar uma coisa para você, já que você tocou no assunto. Não, agora vou falar uma coisa. Vou falar. Irmã, segura mais essa. É a última, prometo. O rapaz foi usado, falou bonito. O anjo falou assim, ajuda eu nessa aqui, Vidinho. O rapaz falou bonito. Tem que tirar o chapéu, dá honra a quem tem honra. Espere que eu vou buscar a minha oferta até que eu volte. E o anjo diz, e esse anjo é anjo com A maiúsculo. E esse anjo é a teofania. Esse anjo é Jesus. É o Deus, quem sabe de teologia sabe o que é teofania. Deus escondido em um anjo ou uma pedra. E por que o senhor fala que é Jesus? Só porque tem um A maiúsculo? Não. Porque anjo não recebe oferta. E anjo tem espada, não cajado. E esse tem um cajado. Só tem um na Bíblia, Samuel, e você é bom de Bíblia. Só tem um na Bíblia que é sacerdote e que é pastor. E o nome dele é Jesus Cristo. Pastor das nossas ovelhas e sumo sacerdócio. É único. Ele falou assim, ó. É o senhor que está falando? Então, peraí, vou saber se é. Só tem um jeito da pessoa saber se Deus é Deus. É onde? No altar. Espera, não sai daqui não. Até que eu traga a minha. Pode pegar a Bíblia católica, com todo respeito, se eu estou pregando aí e tem algum católico que eu te amo em Cristo. Mas pode abrir sua Bíblia nesse texto. Juízes 6:18, que ao invés de escrever oferta, está escrito esmola. Pode ver lá. Respondeu ele o quê? Está perdido, está vendo? Esperarei até que você volte. O anjo podia falar assim, tá bom. Por que o senhor está pregando sobre isso? Olha só a demora. Vai lá. Vai. Então Gideão preparou um cabrito. Tudo bem. Mas bolo asmos. Ele teve que pegar o cabrito podre. Todo mundo sabe do contexto, da explicação. O cabrito era cego, era coxo.
ele tem que preparar os bolos, asmos. Amado, presta atenção. Eu não sei quem é um dos pastores aqui, tem um pastor aqui que foi bem assim, ó, já trabalhei em padaria. Mas pensa, usa sua massa cefálica. Tenta pensar. Ele entrou e ele não só pegou, ele Preparou. Ele teve que preparar. Demorou. Teve que fazer os pães asmos, de efa, de farinha, a carne, pôr um cesto, o caldo, a panela e trouxe. Veja, imagina a demora para fazer os pães, para preparar. E o anjo ficou lá esperando. Eu quero ver. Ele podia falar, não. E ele voltou e o anjo recebeu, só que aquela oferta não é a que Deus queria. Porque tem coisa que nos aproxima de Deus. E tem coisa que nos afasta. Quando ele trouxe aquela oferta, o anjo chegou no meio da briga, no meio da perda, e disse, Adonai de Shalom, o Senhor de paz, e o anjo desapareceu. Então tem coisas que você faz que ao invés de se aproximar, Afasta. te afasta. Por isso que o anjo, na verdade, recebe aquela oferta, mas fala assim, você não levantou um altar, coloca sobre a pedra. Porque Jeremias diz que a palavra dele é o martelo que esmiuça a pedra. Você quer combater a injustiça, trazendo uma injustiça para mim? Porque para ele pegar o cabrito, ele teve que entrar dentro da casa. E dentro da casa estava o boi. Ou seja, entra dentro da casa, apóstolo, pega o pior e deixa o melhor para Baal. Por isso que o anjo ele bate o cajado em cima da pedra. É o martelo de Deus esmiuçando a injustiça contra o próprio Deus. Você quer justiça, mas está trazendo para o altar injustiça? Você quer injustiça, está trazendo o pior? Por isso que o anjo se afasta. E depois Deus vai ensinar para ele como de fato e verdade deve-se fazer justiça no altar. Você é pastor onde? Em Atibaia. Parabéns pelo pastor que Deus nos deu, viu? Profeta. É porque profundidade, sabe por quê? Porque nem eu percebi. Ele passa em frente ao boi, olha para o boi e fala, vou pegar o podre. Vou pegar o pior. Ele traz injustiça, querendo justiça. Porque uma pessoa que eu atendi ela, ontem ainda, eu fiquei aqui atendendo, e um pastor meu falou, o senhor não tem medo? Eu falei, eu sei quem eu prego, eu vou atender, as pessoas estão sofrendo, eu vou ficar aqui atendendo. Pode ir lá, está com fome, vai almoçar. Quem trabalha comigo sabe. Se eu estou no altar, eu fico até a última. Se Deus me... Vê o testemunho meu lá do Aidético, Deus que me livrou da raiz vai me livrar. E para viajar sexta-feira agora, eu vou ter que apresentar... Sexta-feira não. Segunda, eu vou ter que apresentar o teste. Eu tenho certeza que eu não vou ter nada. Você vai ver, eu vou mostrar. Em nome de Jesus. Hã? Eu creio, meu Deus não deixa ninguém desamparado. Ninguém. Eu tenho uma pastora minha aqui, que é do grupo de visita. Um beijo para a pastora Magali. Mulher do Aguinaldo. Foi fazer o teste. O médico falou assim para ela assim, pega um papel aí. Só sabia que só estava o coronavírus? Eu? É. Aqui consta que você teve o coronavírus, anticorpos. Você criou. Você não sentiu nada? Eu falei, não, estou trabalhando todo dia. Já estava curado. Já está curada, já passou. E não sentiu nada. Nenhum mal sucederá. A praga não pega, vem, mas não pega. A praga veio no Egito, mas não tocou no povo de Deus. Glória a Deus. Então, o que ele falou é forte. Passou em frente o cabrito. Eu atendi uma senhora ontem aqui, que eu falei para ela, eu não sou, quem me conhece sabe, eu não chamo ninguém de particular para fazer voto. Homem, eu não chamo ninguém. Irmão, vem cá, chega aí. Vem aqui no Somebody Love. Então, estou te ligando aqui, ou vamos trocar uma ideia no particular aqui, pra você fazer um voto aqui. Pá. Que bandido faz assim. O que eu tenho que falar, eu falo aqui. Quer. Quer, vem aqui. Eu falo aqui. Aqui. Ontem eu não vou expor a pessoa. Esse homem que eu falei para vocês. Quem é o pai da mentira? Eu não quero chegar na minha casa vivo. E o pastor Kleber está me vendo. O homem chegou na hora que eu preguei. E ele viu. Preguei pelo Espírito, vocês estavam aqui. Entreguei. O cara veio no altar e falou para mim assim, ó, eu estava entregando um cabrito podre. Deus falou para mim, quando você chegou aqui na plenitude, há anos atrás, quebrado, você entregou 100 mil reais de oferta. Hoje você quer fazer um voto de 300? Quebrado, você entregou 100 mil. Hoje, olha o patrimônio que eu te dei.
Ele mudou o voto dele ontem. E aí eu atendi uma senhora, Jonas, que eu falei para ela, posso fazer uma pergunta para a senhora? Pode. Quanto que a senhora já gastou de advogado nessa situação que a senhora está passando? 36 mil reais. Só as custas. Só as custas que tem que pagar. Só as custas. Eu gastei 18 mil reais. Porque quando a pessoa às vezes vai entrar com uma situação, o juiz pede, acho que é 1% do valor da causa. Então só a custa de tributo que ela pagou na justiça foi 16 mil reais. Ao todo já gastou não sei quanto. Aí, a senhora quer que Deus mude a sua vida entregando 300 reais para Deus? Isso é para quem não tem, é para o pobre, é para o mais fraco, para o desempregado. Agora você sabe, nós falamos aqui 1h30, o que é que Deus quer que você faça. Não me esqueça, existe aquilo que eu quero dar, como falou aqui o pastor da Atibaia, e existe aquilo que Deus pediu. Tudo bem que ele entregou, cadê o microfone dele? Tudo bem que ele entregou o cabrito. É verdade, ele entregou. E o anjo fala assim, você quer combater a injustiça com injustiça? Coloca então sobre a pedra, porque Jeremias fala que a palavra dele é um martelo que esmiuça a pedra, um martelo que esmiuça a injustiça. Por isso que o anjo pega, apóstolo, o cajado e bate. Ou seja, eu sou o juiz aqui, Gideão. E se você quer combater essa injustiça, então traga algo que é justo para mim. E naquela mesma noite Deus insistiu, falou, é você o cara. Está todo mundo na mocosada, está todo mundo na quarentena. Já que você saiu para fora, então eu vou acreditar em você. Na mesma noite. Agora prova que você acredita em mim. Quando você passou, vou pegar a sua revelação, vou na sua palavra. Quando você passou, você viu o boi gordo? Vi. Mas não é meu não. Mas não é meu não. É do meu pai. Mas o seu pai é o culpado disso. Alguém foi o culpado. Talvez toda essa maldição entrou pelo seu avô. Começou pelo seu pai, pela sua mãe. Então é você que vai derrubar esse altar. Aleluia. Vamos orar? Já foi demais, né? Alguém tem o que eu falei? Fala. Quer falar para mim? O que eu queria falar, apóstolo, é que... Mas é rápido, tem que botar bravo já. Amanhã está tombando. Pela lei, a pessoa mais pobre, ela tinha que oferecer 2 pombas como sacrifício a Deus. Gideão, ele se sentiu mais pobre, mas ele não tinha 2 pombas, ele tinha um cabrito. Então, né, o normal, pela lei de Deus, era para ele oferecer como oferta a Deus 2 pombas. Mas ele tinha algo você guardado. falou uma coisa interessante agora. Eu quero parar, mas vocês não deixam. Porque Deus instituiu que o homem tinha que apresentar-se a Deus 3 vezes por ano. Então o rico, o poderoso, trazia um boi. Quem era classe média, trazia um cordeiro, ou uma ovelha, ou um novilho, um carneiro. E o pobre, Deus sabe que você é pobre, o pobre não traz nada. Negativo. Ele tem que trazer a pomba. Até Jesus, quando apareceu diante de Deus com Maria e José, como era pobre, é pobre, Deus conhece o coração. Deus está vendo que não pode mesmo. O pobre, beleza, né? Não, o pobre vai ter que trazer 2 pombinhas. Pode pôr o texto. Maria e José vieram com Jesus. Ninguém, como diz o nosso querido irmão pastor Israel, o Senhor disse, que gritos vazios Deus não ouve. Ninguém pode se apresentar diante de Deus com a mão vazia. Então, Jesus e Maria trouxeram Jesus, vieram e trouxeram as 2 pombinhas. De mão vazia não adianta. Gideão se sacrificou. Gideão, ele sacrificou algo para Deus que não tinha nem valor nem para ele mesmo. 0 vezes 0 é 0. Hã? Gideão, ele sacrificou algo que não tinha nem valor para ele. Senhor, mas como que ele vai querer algo de Deus, da parte de Deus, se não tinha valor nem para ele? E para oferecer sacrifício segundo a lei, um par de rolas e 2 pombinhos. Novo Testamento, Lucas capítulo 2, versículo 24. Vai 25 para acabar. Havia em Jerusalém um homem, Simeão, e aí foi o dia que Jesus foi ser apresentado. E Simeão, foi como eu preguei ontem, Shavuot, a entrega da palavra. Simeão era um velho. E o Senhor havia dito a esse homem, o texto diz, que ele não morreria sem ver o Salvador do mundo. Deixa o texto aqui, deixa o texto. Ele era um homem justo. Veja, Deus não faz justiça usando o impuro. Ele esperava a consolação de Deus sobre Israel. E o Espírito Santo, alguém fala
que o Espírito Santo só vai aparecer em Atos 2. O Espírito Santo já estava se manifestando desde o início. Eu preguei ontem. Vai, continua. O Espírito Santo, que ele não passaria para morrer antes de ver Machia, de ver o Cristo, de ver o ungido do Senhor. Ele tinha a promessa antiga. Já estava bem velhinho. E Deus falou, antes de você morrer, vou cumprir a promessa. Aleluia. e ele cheio do Espírito Santo, dizendo, ei, vem, estou para morrer. E Deus falou, você não morre. Quando chega Maria, José, chegar de mão vazia, amém? Não. 2 pombinhas, entregaram. Vai. Movido pelo Espírito, foi até o templo. Quando os pais trouxeram o menino e as pombinhas, e fizeram como a lei ordenava, e a lei ordenava não chegar de mão vazia, o rico trazia um boi, o classe média trazia um cordeiro, e como a lei ordenava, tomou o menino nos braços, louvando a Deus, dizendo, agora, Senhor, pode me levar, despede, porque o teu servo, segundo a tua palavra, o Senhor falou que eu não morreria sem ver meu filho se converter. O Senhor falou que eu não morreria sem ver essa causa ser resolvida. Eita, alguém entendeu? O Senhor falou que eu não morreria sem ver o Salvador. Continua. Porque agora os meus olhos o quê? E ele fala, me leva, pode me levar. Acabou, cumpriu. O qual preparasse diante de todos os povos. Ó, não é só para judeu. Para todos os povos. Para todos os povos. Aí. E Deus não redimiu a nação e o mundo